Boa tarde, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Não sei muito bem porque é que me pediram para falar sobre nacionalismo. Não sou uma autoridade na matéria, sou pastor, tenho formação em psicologia, mas se calhar, estava a pensar, se calhar é porque eu escrevi um livro sobre marxismo e também não sou uma autoridade nessa matéria, portanto, acho que deve ser porque eu, pronto, sou daquelas pessoas que têm que ter uma opinião sobre tudo, como estava a dizer o Gui de manhã, não é? Na representação. Então, pronto, nacionalismo, vamos a isto. Vou tentar incomodar toda a gente, ok? Vou tentar incomodar toda a gente, mas acho que há coisas com as quais todos nós vamos poder concordar, espero eu. Vamos começar aqui com uma definição. Quando falamos de nacionalismo, falamos sobre nações. Uma nação, o que é uma nação? Eu vou avançar esta definição para nós trabalharmos neste tema. Uma nação é uma comunidade de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma história. Estou a ser simplista para não complicar aqui muito, mas vamos tomar nação nesse sentido. E eu pensei que nós podemos comparar uma nação com uma casa. Uma casa onde habita uma multiplicidade de pessoas, pessoas diferentes, mas que partilham uma identidade. Pessoas que vivem juntas, têm que viver em comunidade, têm que conviver, têm que se organizar, têm que ter uma vida em comum. E a primeira pergunta que eu gostava de deixar, de lançar, é esta. Devemos nós amar a nossa casa? Acho que é óbvio que a resposta é sim. Não é? Nós devemos amar a nossa casa. Se não amarmos a nossa própria casa, que autoridade e que legitimidade temos nós para amar os de fora? O amor começa dentro, certo? E quem não ama os de dentro não tem autoridade moral para amar os de fora. Que autoridade, que legitimidade é que eu tenho para fazer voluntariado e dar de comer a pessoas sem abrigo, por exemplo, se as pessoas em minha casa estão a passar fome? Não tenho muita legitimidade. Não é? Então, amar a nossa nação é uma condição para nós termos legitimidade e autoridade moral para amar outras pessoas e para amar outras nações. E estou a propor isto. E todos nós, também proponho isto, todos nós amamos a nossa nação. E isto é patente, vê-se na forma como nós nos entusiasmamos, por exemplo, com os jogos da seleção. Não é? Todos nós vestimos uma camisola, pomos uma bandeira, ou a esmagadora maioria de nós. Como nós nos comovemos quando cantamos o hino nacional ou ouvimos o hino da nossa nação a ser cantado. Como nós perguntamos aos outros o que é que acham do nosso país à espera de receber um elogio, e nós portugueses somos especialistas nisso. Não é? O que é que achas de Portugal? Queremos que digam. Estamos à espera que digam, têm boa comida, são simpáticos e tal. Então, e também se vê em alturas, nós não temos essa experiência, mas vê-se, o amor pela nação vê-se em alturas como a que a Ucrânia está a viver, momentos como o que a Ucrânia está a viver. Vemos a nossa nação a ser destruída, a ser ameaçada, a ser invadida, e isso suscita em nós um amor pela nação. Eu tenho uma amiga, nós, nossa família, temos uma amiga ucraniana lá em Gaia, e ela anda sempre vestida com as cores da bandeira ucraniana. Então, ameaças e a nossa nação a ser invadida suscita amor pela nossa nação, reaviva-nos o amor pela nossa nação. E a propósito disto de guerras e de ameaças à nossa nação, o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, disse recentemente num discurso em que ele defendeu o reforço da defesa nacional. Ele disse o seguinte: pugnar pelo reforço das Forças Armadas não é ser-se de direita ou esquerda, conservador ou progressista, moderado ou radical, é, pelo contrário, ser simplesmente patriota em liberdade e democracia. Então, defender a nossa terra, segundo o nosso Presidente, é um exemplo, uma demonstração de patriotismo. E isso leva-nos ao segundo ponto que eu queria pensar convosco hoje. Qual é a diferença entre patriotismo e nacionalismo? Se é que há alguma. Será que há alguma diferença entre patriotismo e nacionalismo? O autor Os Guinness, a maior parte de nós conhece, ele escreve que são a mesma coisa, nacionalismo e patriotismo. Ele diz que o nacionalismo é o patriotismo visto com antipatia e o patriotismo é o nacionalismo visto com simpatia. Eu vou repetir. O nacionalismo é o patriotismo visto com antipatia e o patriotismo é o nacionalismo visto com simpatia. E o que ele diz, o que o Os Guinness diz, é que tanto o patriotismo como o nacionalismo, o perigo que tem é a idolatria. Ele diz que é a idolatria quando países e nações se tornam deuses, falsos deuses. Quando são elevados
e colocados no lugar que só a Deus devia pertencer. Quando as nossas lealdades e as nossas devoções à nossa nação, ao nosso país, se começam a confundir com a lealdade e com a fidelidade que nós devemos primariamente e exclusivamente ao nosso Deus. Exclusivamente no sentido da máxima importância. Quando nós confundimos Deus com a pátria, o resultado é sempre mau. Mas, não obstante, nós devemos dar a César o amor e a lealdade que cabe a César e dar a Deus o amor e a fidelidade que cabem a Deus. O que eu quero dizer com isto é, Deus tem que estar no centro e tudo o resto tem que estar na periferia. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante de todos, Jesus disse em Mateus 22, 37, ele disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e mais importante dos mandamentos. O primeiro e o mais importante dos mandamentos é amar a Deus com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. E o segundo, semelhante a este, mas o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que o essencial da lei dos profetas está nestes dois mandamentos. Então, o nosso amor maior é para Deus, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o entendimento, e de seguida, só de seguida, amar o próximo como a nós mesmos. Quando Deus é colocado no centro, tudo o que é periférico ocupa o lugar que é devido. A ideia não é eliminar necessariamente coisas da nossa vida, mas colocá-las no lugar certo. Quando nós priorizamos Deus, e quando nós priorizamos Deus, e isso é que é o saudável, de acordo com a Bíblia, tudo o resto se encaixa no seu devido lugar, incluindo o nosso patriotismo, que não temos de eliminar, mas colocar no seu devido lugar. E a chave, como em quase tudo na fé cristã, é o equilíbrio. Nós não temos necessariamente de eliminar coisas que não são Deus. Algumas coisas temos mesmo de eliminar. Outras não temos necessariamente de eliminar. Temos de colocar aquilo que não é Deus no seu devido lugar, em submissão a Deus, que é suposto ser o Senhor sobre todas as coisas. Então não temos de deixar de ser patriotas, não temos de deixar de amar o nosso país, não temos de deixar de amar as pessoas com quem partilhamos uma casa comum, mas temos de ter cuidado para que esse amor patriótico não se sobreponha ao amor àquele que deve ter toda a proeminência, que é Deus. Até porque, como a Bíblia ensina, os cristãos são peregrinos neste mundo, como já ouvimos também. Então, o nosso amor principal dedicamos ao nosso Senhor. Resumindo, acho que podemos, o que vimos até agora, podemos concluir, e também arrumando aqui um bocadinho os termos, podemos concluir que há bom nacionalismo, vamos chamar a este bom nacionalismo patriotismo, okay? Para ficarmos aqui esclarecidos e não estarmos a confundir as coisas. E há mau nacionalismo, e vamos chamar este mau nacionalismo nacionalismo. Patriotismo, só para lembrar, é o sentimento de que somos família com um povo com quem partilhamos uma história, uma cultura, uma língua. Esse sentimento que nos leva a perceber que, na altura, quando chega uma altura como aquela que o povo da Ucrânia está a viver, nós temos que defender a nossa pátria dos invasores. E também não faz mal nós orgulharmos de sermos portugueses quando cantamos o nosso hino nacional. Agora, o nacionalismo é quando nós amamos tanto a nossa nação que colocamos a nação no lugar que só a Deus pertence. Isso é idolatria e isso é venenoso. E nós estamos a pensar então na nação como uma casa, uma família. E quando temos essa perspectiva de nação, é mais fácil nós termos uma perspectiva equilibrada destas questões. E uma perspectiva equilibrada de um tema que está na ordem do dia e que é importante refletirmos sobre ele, que é a imigração. É mais fácil nós, a imigração, o problema dos refugiados, receber-os de fora. É mais fácil desenvolver uma perspectiva equilibrada sobre estas questões se nós pensarmos na nação como uma casa. Em uma perspectiva equilibrada em que somos patriotas, sem ser nacionalistas. E nós, cristãos, somos chamados para amar aqueles que estão à nossa volta. Somos chamados também para amar aqueles que estão fora. Para ser hospitaleiros e acolhedores com aqueles que estão de fora. Temos que praticar esse amor com quem está perto de nós,
Não é? Se eu não amo a minha família, com que autoridade é que eu vou amar os de fora? Mas somos chamados a ser um modelo e um exemplo de hospitalidade para com os de fora também. E este é o terceiro e último ponto sobre o qual eu gostaria que nós refletíssemos, sobre imigração, nacionalismo e hospitalidade. Sobre a hospitalidade, nós portugueses, eu costumo dizer que nós temos uma hospitalidade falsa. Porquê? Somos muito simpáticos, muito amáveis, sorrimos facilmente, alguns, a maior parte, mas a porta da nossa casa só se abre para a nossa família de sangue, normalmente. Quando temos aquele ditado, somos todos irmãos, mas cada um come em sua casa. Não é? E é um bocado essa a nossa forma de viver e de lidar com isto. Somos simpáticos, acolhedores, mas depois, no nosso espaço, na nossa intimidade, só entra quem já é familiar para nós. E essa é a raiz do nacionalismo. O nacionalismo começa aí. Como o amor começa em casa, o nacionalismo também começa em casa. Quando nós fechamos a porta de nossa casa para toda a gente que é de fora. E quando fechamos a nossa intimidade, isso é a raiz do nacionalismo. E claro que há que ter os pés no chão aqui, não é? As pessoas que vivem numa casa têm que escolher quem é que deixam entrar, quem ficam de fora. Como uma nação tem que ser defendida, uma casa também tem que ser defendida. Há situações em que a hospitalidade tem limites. Não é? Não estamos à espera que os ucranianos digam aos soldados russos: entra, senta-te, come aqui em minha casa. Não estamos à espera que eles façam isso. Não estamos à espera de que uma vítima de violência doméstica diga ao agressor, abra a sua mesa para o agressor e diga ao agressor: senta-te aqui e anda para aqui. Não estamos à espera disso, a não ser que haja uma mudança de atitude. Mas isso também leva ao seu tempo, como nós vimos. Então, temos que ter nós cristãos temos que ser idealistas, ansiamos por ideais, mas com os pés no chão. Porquê? Isto é importante porquê? Porque quando nós indiscriminadamente deixamos entrar aqueles que vêm abusar e que vêm destruir declaradamente, nós estamos a criar o quê? Que sentimento é que estamos a criar nas pessoas de dentro de casa? Estamos a criar um sentimento de medo. As pessoas vão se sentir ameaçadas, vão se sentir receosas e vão inclinar-se para o nacionalismo. Nós temos de ter cuidado e ser equilibrados. Precisamos de políticas sadias de imigração, hospitaleiras, mas patrióticas, e temos que ser idealistas com os pés no chão. Por exemplo, o músico Carlos Santana disse numa citação que ficou célebre: um dia não haverá fronteiras, nem limites, nem bandeiras, nem países, e o único passaporte será o coração. É uma imagem bonita, não é? E todos ansiamos por esse dia, em que já não vai haver necessidade de fronteiras. Nós sabemos, já falamos sobre isso também, quando Deus criar novos céus e nova terra, e quando Jesus voltar, e aí toda a tendência destrutiva, toda a tendência abusiva vai ser eliminada, e o único passaporte vai ser o coração. É uma imagem bonita. Mas enquanto isso não acontece, a hospitalidade tem que ter alguns limites. Porque quando nós deixamos o abuso e a destruição correrem soltos, nós exacerbamos sentimentos de medo nas pessoas. Claro que há um nacionalismo completamente irracional, que não tem justificação. Mas há algum nacionalismo que nós podemos perceber de onde é que vem. Não quer dizer que seja bom, nunca é bom, é sempre mau, mas podemos perceber a que é que se deve. E é importante nós fazermos essa análise. Então, a pergunta é esta: como é que nós podemos equilibrar as fronteiras? E as fronteiras são uma realidade neste mundo, e este mundo vive assim, né? Temos que aceitar esse facto. E se alguém não acredita em fronteiras, então pode tirar a porta de sua casa, deixe a porta aberta para entrar quem quiser. Se alguém não acredita em fronteiras, faça isso, para ser coerente. Então, podemos equilibrar as fronteiras, a propriedade privada e a hospitalidade. Será que para sermos verdadeiramente hospitaleiros temos que eliminar tudo isso? Eu proponho que não, porque a própria definição de hospitalidade é convidar alguém para entrar no espaço que é nosso. Isso é hospitalidade. Se o espaço não for meu, então não sou eu que estou a acolher. Mas se o espaço for meu, eu estou a acolher e a convidar alguém para entrar. Estou a convidar
alguém para partilhar a minha intimidade. E a pergunta que eu deixo também, e estou mesmo a acabar, o que é que nós estamos dispostos a compartilhar da nossa intimidade? O que é que nós estamos dispostos a compartilhar? Uma das grandes falhas na questão da imigração e do acolhimento a pessoas que vêm de fora é exatamente esta, a hospitalidade. Ser hospitaleiro não é apenas deixar alguém entrar e dizer, olha, fica para aí. Ser hospitaleiro é acolher, é abrir a casa, é abrir a intimidade. Não estou a falar de casa no sentido figurado agora, estou a falar de casa no sentido concreto, a nossa casa. Ser hospitaleiro é isso. E o que é que interessa nós acharmos muito bem que as pessoas sejam acolhidas, que os refugiados venham, se nós não estamos dispostos a abrir a porta de nossa casa e a sentá-los à nossa mesa? É que não chega fazer algo que se fez durante muito tempo e que causa os problemas que todos nós sabemos que causa, que é as pessoas vêm e então, olha, fica aí naquele bairro, criamos um bairro próprio, um bairro social, um gueto, fiquem aí todos. Assim vocês não nos incomodam, não nos chateiam e nós também não vos incomodamos e vocês vivem aí no vosso ecossistema e nós vivemos aqui no nosso. Isso é um problema. Isso é uma raiz de... Estamos a criar problemas sociais. Estamos a criar anticorpos nas pessoas contra o diferente, porque o diferente está lá, separado de nós. Não estamos a abrir as portas de nossa casa. Claro que isto é uma coisa que não se resolve só com boas políticas, não é? Que são necessárias, mas no seu nível mais profundo, esta questão só se resolve mudando a cultura, mudando o coração. Não se pode fazer leis para as pessoas serem hospitaleiras. Não dá para legislar a hospitalidade. É uma questão de mudar o coração. A hospitalidade tem de partir de um coração que está disposto a acolher porque ama. E como cristãos nós somos chamados para isso, para exercer a hospitalidade com os de fora e também a amar e a proteger os que estão dentro. Somos chamados ao amor pelos que estão dentro e ao amor e à hospitalidade para com os de fora, para quem nos visita. Como Deus, o próprio Deus, também nos acolhe. E o maior amor mostra-se... O maior amor, nós temos a referência do maior amor em Deus, porque Ele veio até nós para abrir a porta e convidar todos a entrar. Todos são convidados para entrar. Mas só entra quem quer. Só entra quem quer, quem aceita o convite. Só é recebido por Deus quem verdadeiramente está disposto a recebê-lo, a entrar. E nós somos chamados para aceitar o convite de Deus e não só para aceitar o convite para nós e ficarmos confortáveis na intimidade de Deus, mas a estender esse convite para todos os que estão à nossa volta, para que todos também possam desfrutar dessa hospitalidade, embora sabemos que alguns não vão querer, mas o convite fica feito. Somos chamados para viver com toda a hospitalidade, com um patriotismo saudável e sem nacionalismos idólatras. Obrigado pela vossa atenção.